Bem-vindos a mais um Chácara Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o nosso Chácara Talk de número 193, onde nós estamos dando continuidade às nossas conversas sobre a série de mensagens Renovo. É uma série que está quase acabando, então fica a dica para você que não está por dentro dela, acessar o chácara.tv, ok? Mas para essa conversa aqui eu tenho os pregadores desse final de semana, e o primeiro deles aí voltando do aniversário, assinando o decreto de que mudou o Ministério 60 mais para 70 mais. Com certeza. Ricardo Agreste, bom estar com você, Ricardo. Joia, Augusto, muito bom estar com você também e com todos aqueles que participam desse momento sempre precioso com a gente já há algum tempo. E também junto com o Rômulo. Nenhuma pretensão de assinar decreto não, né, Rômulo? Mudando ministérios. Não, ainda estou muito novo ainda. Tá. Bom estar aqui com vocês. Lembra que nós estamos entre pastores, mentira é pecado. Cuidado. Mas muito bom estar com vocês. Rômulo, eu vou nesse comecinho abusar um pouco mais do Ricardo, tá? Porque ele acabou de voltar do aniversário, então está descansado, revigorado. Não é por conta disso, não. A mensagem desse final de semana, a nossa reflexão caminhou muito em Eclesiastes. Uhum. E eu sei que Eclesiastes é um livro muito precioso na sua história, Ricardo. Uhum. Ainda mais quando momentos de aniversário chegam. Então eu acho que seria muito gostoso poder te ouvir um pouco dessa sua relação mais pessoal com o livro de Eclesiastes. Uhum. Eu acho que o pessoal que caminha com a gente na chácara já ouviu algumas vezes acerca disso, mas quando eu completei 40 anos de idade, 20 anos atrás, eu tinha muito receio acerca do que o pessoal sempre comentava da crise da meia-idade, né? E naquele período da minha vida, eu me dediquei a ler Eclesiastes e eu percebi a insistência do autor de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade, que tudo é vento, que a vida é breve. E eu disse, eu não quero terminar a minha vida olhando para trás e dizendo que tudo foi vaidade, que tudo foi vento, que tudo foi inútil. E eu fiz um paralelo na época com a maneira como o apóstolo Paulo termina a vida. E o último texto escrito que nós temos do apóstolo Paulo é a segunda carta dele ao seu discípulo Timóteo. E lá, já no último capítulo dessa carta, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então eu comecei a refletir, será que os combates que eu tenho travado são efetivamente os bons combates, ou estou travando combates que Deus nunca me convidou a travar? Será que eu estou correndo a corrida que Deus mandou eu correr? Ou eu, por vaidade ou por inveja, estou correndo a corrida dos outros? E principalmente, será que ao longo da vida, diante dos desafios, das adversidades, dos desertos, das decepções, será que eu tenho guardado a fé, ou eu tenho me tornado uma pessoa cética e incapaz de enxergar o que os meus olhos não veem mais? Então daí nasceu essa liturgia de aniversário, de todo ano eu relembrar o que o autor de Eclesiastes diz, porque, como eu disse ontem, o texto de Eclesiastes me ajuda a colocar os pés no chão, a olhar a vida como ela é frágil e rápida, e pensar, é tempo do quê na minha vida nesse momento, para que eu esteja sempre combatendo o combate que Deus mandou eu combater, correndo a corrida que Deus me desafiou a correr, e não deixando que as adversidades, as tristezas, os desertos e principalmente as decepções da vida, que não são poucas, roube de você a capacidade de crer, de ter fé.
seja, guardar a fé. Para mim, certamente existe a dimensão soteriológica, mas Paulo não está falando dessa dimensão, porque quem somos nós para guardar a fé, né, nesse sentido? Mas eu creio que Paulo está falando sobre essa capacidade de continuar crendo, de continuar acreditando. Quantas pessoas envelhecem e se tornam azedas, amargas, críticas e são incapazes de crer. Então, acho que nesse sentido, Paulo diz: eu guardei a fé, a capacidade de continuar crendo, mesmo diante das adversidades, das crises e dos desertos. Muito bom. E pensando nessa liturgia de aniversário, em outros momentos você já comentou que a sua prática de leitura do texto bíblico é de ler sem pressa e deixando com que palavras, versos inteiros saltem, não apenas aos olhos, mas no coração. Nesse último aniversário aí, qual foi a palavra, qual foi o verso que mais te saltou assim no coração? Eu mencionei na reflexão desse último domingo, foi o texto de Eclesiastes 3:22, que diz: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Não há nada melhor do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Ou seja, a recompensa para o homem, para a mulher, é olhar para o seu trabalho e perceber os benefícios que o seu trabalho gerou na vida de outros e se alegrar com isso e se satisfazer com isso. Ou seja, a recompensa não é o dinheiro que se adquire através do trabalho. Você pode fazer muito dinheiro através do seu trabalho, mas se o seu trabalho não gera bem a vida de outros, a sua recompensa será mínima. E para mim, o autor de Eclesiastes aqui, ele fala isso como um eco da própria atitude do Deus Criador em Gênesis 1 e 2, que ele cria o universo, que é o seu trabalho, mas para o bem-estar dos seres humanos. E ele se dá por satisfeito quando conclui um universo que ele não vai desfrutar. Ele se dá por satisfeito por ter criado um universo que os seres humanos vão desfrutar. Ele viu e disse: ficou muito bom. Eu até brinquei dizendo que eu entendo esse texto de Gênesis 1 como Deus terminando um grande e maravilhoso playground, talvez um parque temático, o maior criado na história, o próprio universo, e contemplando tudo o que ele criou, ele disse: eles vão adorar isso, eles vão brincar demais com isso. Ou seja, Deus não cria o universo para si mesmo, ele cria pensando em nós. Quando nós temos um trabalho que gera na vida de outros algum tipo de benefício, de valor, esse é o trabalho que gera profunda satisfação quando nós contemplamos, e essa é a recompensa que o ser humano tem através do seu trabalho. Ricardo, te ouvindo tanto nesse domingo quanto aqui agora, assim, e você falando de trabalho dessa forma, vem a palavra muito forte: consciência. Você sabe o que você faz, como você faz, mas principalmente o porquê você faz. Aquilo que te traz essa consciência de que o seu trabalho não tem a ver apenas com você mesmo, mas é um meio para que outros possam crescer, possam frutificar e por aí vai, né? Mas, assim, lembrando das nossas outras conversas, por exemplo, o Herbert Rosa vai trabalhar aqui nessas várias acelerações, nessa cultura da pressa. Assim, a gente não tem muita consciência das coisas, a gente geralmente é alienado. E nessa alienação, trabalho, basta a gente parar para tomar um cafezinho com alguém na rua, que a gente percebe que não é muito bem como a pessoa lida com o trabalho. E aqui eu acho que talvez seja um momento de fazer um salto para Eclesiastes, o capítulo 4,
onde você traz o relato do autor de Eclesiastes falando de uma situação absurda, né? E que envolve alguém que está trabalhando sem a mínima consciência do porquê deveria estar trabalhando. Uhum. E aí, queria te ouvir mais, e aí vamos trazer o Rômulo para essa conversa, e perguntas difíceis vão para você também, viu, meu amigo? Fica tranquilo. Essa situação absurda desse homem descrito no capítulo 4 de Eclesiastes, de que é alguém que trabalha muito, tem muita riqueza derivada desse trabalho, mas é interessante perceber que o texto começa com uma expressão, falando que esse cara era solitário. Uhum. Sozinho. E o texto enfatiza, né? Totalmente sozinho. É possível a gente encontrar pessoas assim na nossa cultura atual, com dinâmicas de trabalho que prezam tanto por equipe, por exemplo? Eu queria ouvir vocês, assim, começando. A gente está falando de trabalho e dessa solidão. E aí? É possível a gente se deparar com isso nos dias de hoje? Pessoas conectadas e por aí vai. Vai lá, Rômulo. Eu vou começar aqui, já vou começar puxando assim para o nosso lado da nossa história pastoral, porque muitas vezes nós, pastores, que estamos aí com essa missão de ensinar a nossa comunidade, a ser família. O exemplo nosso é a própria Trindade, que é uma família. E nós, pastores, muitas vezes envolvidos no nosso dia a dia, de cuidado, de pastoreio, nós somos solitários. E nós temos visto como isso tem sido prejudicial na caminhada, na história da igreja, na história de muitas famílias pastorais, essa nossa, que muitas vezes tem a ver com individualismo, sim, tem a ver com um medo bobo, tem a ver com a própria religião, tem aqueles personagens que nós criamos de super pastores, de pastores que não abrem o coração e não têm amigos do coração. Eu disse aqui que esse tempo que eu estou aqui e estou perto de vocês, eu estou sendo moldado por vocês. O jeito, a maneira, o caráter, as palavras, como é gracioso, como é poderoso esse relacionamento de pessoas que respeitam um ao outro, que amam um ao outro e que querem caminhar lado a lado. Então, eu puxo para o meu lado, para a minha própria história pastoral, né? Só como pegar que é importante. Um gancho aí, né, de própria história, falando não do meu da minha fase pastor, mas da minha fase anterior, que era na computação, né? Eu sempre trabalhei com times. Os projetos que eu atuava eram projetos grandes e que uma pessoa sozinha não tem condição de fazer. Então você tem mais que um time envolvido no projeto. Mas é interessante que assim, o perfil de muitas pessoas da computação é um perfil mais técnico. Então assim, o cara ligou o computador, parece que ele entrou numa caverna, isolado de todo mundo. Ele pode estar sem fone de ouvido, mas nada mais atrapalha ele. E inclusive, assim, ele esquece que tem outras pessoas trabalhando em volta dele. Ele esquece que ele faz parte de um time. Assim, era muito comum isso. E aí uma coisa que era rara no contexto da computação, da onde eu vim, né, eram pessoas que treinavam a questão relacional, de saírem dessa área da solidão para poderem conversar com o time, fazer as coisas acontecer. E é interessante que às vezes eu converso com alguns amigos ainda dessa área, ainda hoje, assim, passado 10 anos que eu não estou mais lá, e eles ainda lidam com esse tipo de desafio. E aí parece que pessoas que conseguem sair desse totalmente solitário, dessa área de conforto dele sozinho com ele mesmo, conseguem galgar alguns degraus profissionais que, mesmo sem eles serem tão bons tecnicamente falando, porque eles têm essa competência relacional treinada, eles conseguem progredir na carreira, né? Mas é interessante perceber como uma área, o que é padrão nela, o que é comum em termos de perfil de quem vai, é um perfil de alguém que sozinho eu me dou muito bem. Deixa eu abrir o notebook e eu tenho muitos amigos na rede social. Ponto. Mas faz tempo que não senta para tomar um café olho no olho com alguém, né? Mas e aí, Ricardo? Quero muito te ouvir. Eu creio que você fez menção de que no mercado de trabalho existe uma ênfase na equipe.
No entanto, o mercado de trabalho, ele estabelece, na sua grande maioria, relações altamente utilitaristas. Pessoas se chamam de amigas enquanto estão trabalhando na mesma empresa. Quando elas deixam de trabalhar naquela empresa, elas ainda se falam de vez em quando por WhatsApp, mas 2, 3 anos depois, normalmente essas pessoas não têm mais qualquer contato, né? Então, não são relacionamentos que você constrói para a vida. E isso é imposto pelo próprio ritmo do mercado de trabalho. Enquanto você está numa empresa, você precisa se dedicar intensamente a um projeto e aí você convive com uma determinada equipe. Mas quando você vai para outra empresa, ela te impõe um outro projeto e você não tem tempo suficiente para construir novos relacionamentos e manter os anteriores. Então, nós vamos criando inúmeras bolhas ao longo da vida, mas pouquíssimos amigos que a gente pode dizer que a gente já caminha com eles há 15, há 20, há 25 anos e assim por diante. E eu acho que associado a isso, nós já falamos em outras séries no passado na Chácara, o fato de que a gente vive nessa cultura líquida ou cultura descartável, aonde nós abrimos mão muitas vezes de relacionamentos que desenvolvemos ao longo de 10, 15, 20 anos, seja na igreja, quando a gente simplesmente diz: isso não está mais me satisfazendo, eu troco de igreja. Ou nas relações até mesmo com amigos, eu me lembro de um amigo que ele disse, ele verbalizou isso: eu canso das pessoas. Eu me canso das pessoas. De vez em quando eu preciso romper porque eu me canso das pessoas. Mas será que o momento que a gente está ficando cansado das pessoas não é porque elas estão nos tensionando em áreas que nós precisamos repensar nossas vidas, áreas que nós estamos precisando crescer? Porque assim, o papel dos relacionamentos na espiritualidade cristã não é nos fazer felizes, mas é nos fazer melhores. E a consequência da maturidade, por nós nos tornarmos pessoas melhores, é a felicidade, mas não o relacionamento em si. Não existe esse salto da relação para a felicidade. É relação para a maturidade, maturidade para a felicidade. Ouvindo vocês aqui, então acho que a gente tem o seguinte cenário na cultura contemporânea: pessoas que a gente olha e facilmente a gente percebe que elas vivem de uma maneira solitária, mas existem pessoas que a gente olha e a gente é enganado por conta desse entorno de conexões frágeis, líquidas, mas que estão lá. Assim, a gente se engana porque aquela pessoa, ela tem uma agenda social ativa, aquela pessoa tem uma rede social que tem várias pessoas que se dizem amigas. Aquela pessoa trabalha num time, mas não existe profundidade. Então, assim, a gente está falando de não é qualquer tipo de relação. A gente está falando de um tipo de relação profunda que gera pessoas melhores, que gera maturidade. Eu estou entendendo certo? Com certeza. E algo assim, que me chamou a atenção no texto de Eclesiastes, na sabedoria aqui do sábio, esse destaque sobre ser uma situação absurda a pessoa ser totalmente solitária. Ou seja, achei isso interessante e achei isso muito sério. E a palavra de Deus nos dá esse alerta. É uma palavra muito, muito séria, muito forte para nós repensarmos o nosso estilo de vida. Gente que está passando pela vida e não está construindo algo que nasceu, que tem a ver com a plenitude, a essência de ser humano, que é relacionar e ter amigos.
Eu fiquei pensando, relembrando de muitas histórias de amigos do coração, e tinha um amigo muito querido, o Ticho, e a gente, então, na nossa infância, adolescente, ele morava em São Paulo, eu em Itamonte, e a gente sempre estava junto nas férias. E amigo mesmo, aquele amigo que marca a história da gente, que já passaram anos, até hoje eu sonho com as nossas peripécias, né? E alguns anos atrás o pai dele faleceu. E eu saio então de Três Corações para ir no velório do pai, muito trânsito para chegar no cemitério. E quando eu chego no cemitério, já tardezinha, eu vou entrando rápido, todo mundo já saindo. Chego lá onde estava, no local lá no túmulo, estava o Ticho sozinho, meu amigo. Ele olhou para mim e falou para mim: eu sabia que você ia vir. Nós não nos comunicamos, né? Porque na hora que eu soube, eu já peguei o carro e saí, mas ele disse: eu sabia que você ia vir. Uhum. Então, essas histórias, eu tenho outras histórias de fracasso, de negligência, com meus amigos, né? Mas essa história sempre enche meu coração de saber que alguém sabe o quanto, o afeto que eu tenho por ele, a amizade que eu tenho com ele. Então, eu posso dizer, o Ticho é meu amigo, como eu posso dizer de muitos, né? Eu acho que, assim, o autor de Eclesiastes, no capítulo 4, quando ele descreve aqueles cenários de dois amigos caminhando juntos, e quando um cai, o outro levanta, se aquecem, né? Eu diria, ele está descrevendo relacionamentos que promovem renovo. Promovem renovo. Ele não está falando de relacionamentos superficiais, de relacionamento, porque existem pessoas que têm muitos relacionamentos, mas superficiais. Esses relacionamentos, eles consomem você e consomem as pessoas com quem você se relaciona. Agora, eu estava pensando, quais são as relações que me renovam? Eu diria, relações que me renovam são aquelas nas quais eu posso ser eu mesmo. E eu não tenho medo de ser eu mesmo. Porque o outro me ama como eu sou. Me ama pelo que eu sou e não pelo que eu faço. Então, uma coisa é eu estar almoçando e jantando com uma pessoa porque ela está almoçando ou jantando com um pastor da igreja. Outra coisa bem diferente é eu estar sentado à mesa com uma pessoa que está comigo pelo Ricardo e eu pela pessoa. Essas relações renovam. Outros tipos de relação consomem. Outra coisa que me renova numa relação é o espaço para falar da minha dor, para chorar com outra pessoa. Porque às vezes a gente precisa de pessoas que escutem a nossa dor e não nos julguem. Que a gente possa chorar e elas chorem com a gente. Essa é uma relação de renovo. Mas um terceiro tipo de relação de renovo é aquela na qual eu posso celebrar a minha vitória e eu tenho do outro lado da mesa alguém que celebra comigo. Porque eu me lembro, e ficou marcado, certa ocasião eu ouvi ou eu li, não sei, e a pessoa dizia: você conhece um verdadeiro amigo não quando você está passando por uma situação difícil e a pessoa se compadece de você. Ele dizia: é muito fácil, a gente se compadece da dor do nosso maior inimigo. Quando o nosso maior inimigo enfrenta uma tragédia, a gente se compadece. Agora, o verdadeiro amigo é aquele que vê você tendo vitórias e é capaz de se alegrar com as suas vitórias. Então, para mim, nós estamos falando de relacionamentos que renovam. E relacionamentos que renovam são relacionamentos profundos, aonde eu posso ser eu mesmo, aonde eu posso chorar
quando está doendo, aonde eu posso me alegrar quando eu tenho vitória. E do outro lado da mesa, eu tenho pessoas que choram comigo, que se alegram comigo e que estão comigo pelo que eu sou e não pelo que eu faço. Esse tipo de relação é que Eclesiastes está nos convidando a desenvolvermos. Ricardo, te ouvindo me vem algumas perguntas na cabeça. Então eu vou começar com a primeira delas, tá? Nessa sociedade que se engana com pessoas tendo várias relações, mas nenhuma profunda, qual que seria o primeiro passo para uma pessoa que está com várias relações, mas sem nenhuma profunda, começar a romper com esse ciclo para cultivar uma relação que promova renovo, que gere crescimento, maturidade? Eu acho que o primeiro passo é assumir a sua vulnerabilidade. Assumir a sua vulnerabilidade. Reconhecer que você não é um super-herói, que você só tem virtudes, que você sempre acerta. Então, falar das suas fraquezas para alguém que você quer convidar para caminhar com você na jornada, né? Eu acho que assim a vulnerabilidade nas relações, ela é uma virtude, ou talvez uma analogia, ela é altamente potencializadora da construção de relacionamentos profundos. Enquanto nós estamos tentando nos relacionar com o outro a partir da imagem que nós queremos que o outro tenha de nós, não existe espaço para relacionamentos profundos. Boa. E aí eu acho que existe agravante, né, que eu sempre tenho que destacar, relacionado ao impacto das redes sociais nas nossas relações. Porque nas redes sociais o indivíduo cria e alimenta uma imagem. E é impressionante como as pessoas passam a confundir quem elas são com a imagem que elas criaram nas redes sociais. Então, assim, se a minha imagem nas redes sociais é a do pastor, descolado, criativo, moderninho, seja lá o que for, com o passar do tempo eu perco a capacidade de me relacionar com as pessoas a partir de quem eu sou. E desculpa prolongar isso, mas esse é um fenômeno que no passado era muito comum entre artistas, porque era um número mínimo de pessoas famosas através do cinema e TV, ou esportistas. E muitos entravam em crise quando chegavam no momento da vida e, por exemplo, o esportista se aposentava e ele não sabia mais quem ele era e ele não conseguia conviver com o anonimato. Só que hoje em dia as redes sociais democratizaram a fama, o sucesso, a visibilidade, e democratizaram a visibilidade para pessoas que ainda são muito novas e que elas não têm ainda nem mesmo a maturidade para lidar com isso. Então imagina o caos nas relações quando uma pessoa perde a consciência de quem de fato é e passa a viver nas relações a imagem que ela criou num outro espaço artificial. Aí não existe como desenvolver relações genuínas e profundas. Eu estou me lembrando aqui de um texto. Opa, já passo. Mas é que o Ricardo me lembrou, acho que era um conto do Nelson Rodrigues. E ele criou um cenário fictício, né, de um rapaz que ele identificou que ele teria muito mais sucesso com determinada máscara. Então ele vai, confecciona a máscara e todo dia pela manhã ele põe aquela máscara para fazer as atividades que ele tem que fazer. Quando ele volta, ele tira a máscara,
e na sua solidão ele é mesmo, até que chega um determinado momento que ele tenta tirar aquela máscara e ele não consegue mais. Mas ele quer, porque ele encontrou alguém que ele quer se relacionar como quem ele é de fato, mas assim, tirar a máscara não é mais possível, né? E ouvindo você, assim, o que me vem à mente é que relações profundas que geram renovo, crescimento, maturidade, só é possível entre pessoas reais, não entre personagens criados que usam máscaras, sejam elas de redes sociais ou outras, né? Mas Rômulo, te cortei. Não, joia. Não, sobre essa questão da vulnerabilidade que o Ricardo falou, e a nossa série ela tá assim, fundamentada no caminho de Jesus, o estilo de vida de Jesus e consequentemente dos discípulos de Jesus. Então, o nosso Cristo, ele, embora seja o homem perfeito, o todo-poderoso, o Senhor dos senhores, ele sempre revelou, a gente vê isso no Evangelho também, como ele precisava de gente, como ele gostava de estar com gente. E tem uma passagem que do Getsemane, ele queria muito que o Pedro, o Tiago e o João estivessem ao lado dele. E ele convida para estar. Ele convidou todos, depois chamou os 3, e o sono deles, a falta de atenção deles incomodou Jesus, né? Vocês não podem vigiar um pouquinho comigo, né? Eu estou precisando de alguém ficar do meu lado. Alguém que escute as minhas dores, alguém que chore comigo, alguém que fique quieto, não fale nada, mas que me acolha. Se Cristo fez isso, né? Por que não nós não vamos por esse caminho também? Isso me faz lembrar uma música do Estênio Machos, que ela, eu acho ela muito bonita, que conta Jesus chegando na casa de Marta e Maria, cansado, né? E num momento de silêncio, Jesus cochila no sofá da sala, se naquela época tinha sofá, né? Às vezes a gente se esquece disso. Jesus se cansava, Jesus era homem, Jesus se frustrava com os discípulos, Jesus era tomado muitas vezes pela ira com os vendedores do templo, né? Jesus era uma pessoa altamente autêntica, né? E eu acho que essa é a palavra, autenticidade. A autenticidade, ela é fundamental para a construção de relacionamentos duradouros, né? Um casamento, qual é a grande frustração? Muitas vezes, no casamento, você se casa com a imagem do príncipe encantado que você tem, ou da princesa encantada que você tem. À medida que os anos se avançam, aquele príncipe, aquela princesa são desnudados daquela imagem. Aí você tem a pessoa real, né? Então, estar casado com a mesma pessoa há 20, 25, 35 anos, eu já estou casado há 38 anos, é uma oportunidade de você efetivamente construir uma relação com o outro real, e a pessoa com você. Não a imagem que os outros têm de você, mas com o seu eu real. É uma dádiva ser conhecido, né? Ser realmente conhecido, né? A Sônia te conhece, a Dani me conhece. Isso é muito libertador, transformador, consolador, e nos faz realmente pessoas mais inteiras, né? Mais íntegras. E eu fico imaginando a frustração dessa geração que ao longo da vida troca de parceiro inúmeras vezes. Você nunca chega a esse momento onde você é conhecido e você conhece o outro, e o amor é construído a partir da realidade e não a partir da fantasia. São anos para a gente se desfazer da fantasia e construir uma relação real,
né, um com o outro. E eu acho que a dádiva está aí, viu, Rômulo? Não é apenas no ser conhecido, mas é continuar sendo amado e amando de forma real e verdadeira aquela pessoa que você está construindo vida, né? Eu acho que todo mundo que é casado há um tempo, assim, experimenta dessa realidade. Quem te conhece bem é a sua esposa, é o seu marido, no caso das mulheres, né? Porque esse tipo de relação, ela necessita ser profunda. Se ela for frágil, fraca, infelizmente ela fica em xeque e tende a caminhar como tantas histórias a gente ouve hoje, né? Mas, Ricardo, eu quero voltar, assim, porque eu falei, aquela sua fala me deixou com algumas perguntas. Você estava dizendo que relações que nós precisamos cultivar são aquelas que não nos consomem, são aquelas que nos renovam. Mas, ao mesmo tempo, nesse domingo você enfatizou viver em mutualidade. Como que fica essa questão da mutualidade nesse contexto de relações que consomem e de relações que renovam? Não, é importante a gente perceber, é impossível você criar um universo no qual você só tenha relacionamentos que te renovam. Eu diria que o próprio trabalho, quando, por exemplo, um médico ele vai se dedicar a uma relação de cura do outro. Isso vai demandar dele energia intelectual, emocional, física, e certamente isso drena energias. Consome de alguma forma. Então, eu, quando tenho uma agenda onde eu tenho que me encontrar com 3, 4, 5 pessoas diferentes ao longo do dia, e cada uma delas tem uma história diferente, aí eu volto para casa exausto, exaurido, porque eu tive que ouvir histórias que caminham em direções completamente diferentes, e eu fui demandado por uma sabedoria ou um discernimento que assim, nem sempre se tem, né? Agora, eu acho que em meio a tudo isso, nós precisamos ter alguns amigos e amigas no qual nós desfrutamos de uma relação de renovo, né? E aí, só para resgatar uma imagem que é clássica, né? Quando as pessoas falam que Jesus, ele se relacionava com a multidão, e ao se relacionar com a multidão, Jesus era autêntico. No entanto, a exposição da sua intimidade não era para a multidão. Aí Jesus tinha os 70, tinha os 12 e tinham 3. A gente vê Jesus fazendo o que fez, como o pastor Rômulo colocou, para esse grupo de 3. Ou seja, é o núcleo da intimidade maior. Da ele não é vulnerável maior. Com qualquer um. Não. Ele não é besta, em outras palavras. Então, eu acho que a maioria de nós está envolvido com profissões que servem outros. E essa profissão, ela demanda energia. Mas nós precisamos ter margem nas nossas agendas para relacionamentos que nos renovam. Bom é quando o seu relacionamento conjugal te renova, quando o seu relacionamento com seus filhos renova. Está certo que às vezes os filhos drenam também. Acho que a mesma energia. Pessoa às vezes drena, às vezes renova, acontece. E eu acho que são momentos diferentes da vida, né? Eu acho que casais que têm filhos pequenos, a relação deles é grandemente baseada em se oferecer, em se dar, em servir os seus filhos mais novos. Mas mesmo assim, aquela mãe que se dedica, aquele pai que se dedica, quando aquela criança faz uma graça e conta uma coisa engraçada, eu vejo aqueles pais se renovando em alegria, se divertindo, dando gargalhadas. Então, mesmo relações como essas, que muitas vezes demandam energia de nós, elas nos surpreendem
com momentos de renovo. Mas tudo está nas relações. Muito bom. Seguindo essa questão do viver em mutualidade, desde Gênesis 2, a gente encontra Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. No texto de Eclesiastes 4, que é o texto da vez, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E à medida que a gente avança na história bíblica, a gente chega no Novo Testamento e a gente encontra mais de 30 imperativos de mutualidade uns aos outros, mais de 30 vezes. Então essa é para você, Rômulo. E aí, como que é essa questão desses imperativos de mutualidade que a gente encontra recorrentes vezes no Novo Testamento? Eu sei que a gente passou de leve essa temática no domingo, mas eu acho que quem está ouvindo aqui vai ganhar bastante se a gente aprofundar um pouquinho nela. Eu creio que nós estamos sendo formados para nós parecermos com a Trindade. Já disse isso no começo, que a Trindade é uma comunidade, e essa comunidade que se ama eternamente, essa comunidade do Pai, Filho e Espírito Santo, que realmente nos ensina o que é o amor. E o Novo Testamento vai mostrar claramente como nós, em Cristo e por sermos formados por essa comunidade, por a Trindade Santa, nós somos pessoas relacionais e assim também faz parte da nossa essência, ser relacional. Por isso, amar um ao outro, perdoar um ao outro, suportar um ao outro e tantos outros, como nós fomos lembrados semana passada, encorajar uns aos outros, tudo isso revela essa vida comunitária, essa vida resgatada, restaurada, essa vida que tem sentido, porque nós somos filhos, nós fazemos parte da família da Trindade, nós estamos novamente, por Cristo, aprendendo a ser gente, e gente tem amigos, gente ama. E tem um mandamento que eu coloquei na mensagem de João 15, que Jesus diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. Mandamento de mutualidade. Como eu os amei. E ele continua dizendo assim, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Volto na questão que a nossa série está pautada no caminho de Jesus. O Cristo, ele nos chama de amigos. O Cristo nos convida a amar o nosso próximo como ele, do jeito dele. Por isso que Paulo lá em Filipenses vai falar: tem de vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, né, se tornou servo, se tornou homem e nos amou. E só para completar, sempre nos ajudando, o Eugene Peterson, ele diz assim: se nossas ideias de amor forem as de jornalistas e artistas, ficaremos perdidamente confusos. Se forem as de Jesus Cristo, teremos um modelo claro e convincente a seguir, enquanto obedecemos ao mandamento de amar uns aos outros. Nós temos um modelo, né? E muito convincente. Eu quero muito ouvir o Ricardo, mas eu preciso aproveitar o gancho, assim, não tem jeito. Eu sou apaixonado por esse texto de João, assim, porque Jesus não apenas dá um imperativo, mas ele dá o que a gente chama na teologia de indicativo, né? Qual que é a realidade no qual essa ordem se baseia, qual que é a referência que a gente tem que ter. Então a gente ama uns aos outros a partir do modelo dado pelo próprio Jesus. E eu gosto de pensar todos os imperativos de mutualidade do Novo Testamento nessa linha. Exercícios, disciplinas, práticas, hábitos que o próprio Jesus dá para nós. À medida que nós treinamos, eu vou colocar essa palavra aqui, a gente vai se tornando mais parecido com ele. A gente vai se tornando mais parecido com Jesus para fazer como ele faz. A gente não consegue amar logo de cara como Jesus ama. Mas à medida que a gente vai treinando, exercitando, praticando esses novos hábitos de uns aos outros, a gente vai se tornando mais parecido e a gente vai conseguindo fazer mais como ele faz. E é isso que a gente tem dito ao longo dessa série. A gente está com Jesus para nos tornar como Jesus e fazer como Jesus. Mas quando eu olho para os evangelhos, Jesus às vezes manda os discípulos em algumas missões, em algumas tarefas,
E essas missões e tarefas também são espaços onde eles se tornam mais como Jesus. Porque eles estão colocando em prática o que eles viram Jesus fazer, o que Jesus ordenou para eles. Mas, Ricardo, eu quero muito te ouvir. Uns aos outros, viver em mutualidade. E aí? Os princípios ou os imperativos de mutualidade, eles nos são dados para a vida em comunidade. Então é importante a gente perceber, a gente estava falando daquele círculo de intimidade de Jesus, aonde quando você, no seu círculo de intimidade, você tem maior vulnerabilidade, né? Na medida em que Jesus se relaciona com as multidões. Assim, ele não vai se expor da maneira como ele se expõe no grupo de intimidade. Mas é muito importante a gente perceber que todos os imperativos de mutualidade, eles não nos são dados para a vida dentro do grupo de intimidade, mas no contexto da intimidade, da comunidade. Todos eles são aplicados na vida comunitária. Aconselhai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. E um que eu gosto muito, que é o de Gálatas capítulo 6, levai os fardos uns dos outros. E aí é fonte de renovo. Quando eu estou vivendo uma situação e ela está pesada demais para mim, e um amigo da comunidade sensível se aproxima e diz: eu quero dividir esse fardo com você. Ou seja, aí essa relação é muito preciosa. E quantos de nós não estamos precisando, primeiro, olhar ao redor e perceber amigos ou amigas que estão carregando um fardo pesado demais. E a gente precisa se aproximar deles e dizer: deixa eu carregar com você. E quantas vezes também nós não estamos precisando abrir mão dessa visão de autossuficiência e nos deixarmos ajudar por outros a carregar os fardos que são pesados demais para nós. Eu queria contar uma história. Manda. Que o Ricardo acabou de compartilhar, fez que eu voltasse nela. Um episódio que aconteceu no Mundial de Budapeste, Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. A nadadora americana Anita Álvares, ela estava fazendo a sua apresentação solo e de repente não estava dando muito certo, parece. Ela ficou 2 minutos debaixo d'água, mas a técnica dela, a Andrea Fuentes, viu que estava algo errado e pulou de roupa e tudo, e foi lá e resgatou e salvou a Anita Álvares. Então, diante de tudo que a gente está conversando, que a gente acabou de ouvir do Ricardo, 2 perguntas. Primeiro, quem são as pessoas que estão vendo que a gente está afogando? Quem são as pessoas que vão perceber que o Rômulo está debaixo d'água já faz 2 minutos? Mas alguém pode contar com o Rômulo para fazer o mesmo? Eu estou percebendo a minha esposa, a Dani, o coração dela, talvez ela está 2 minutos debaixo d'água. Meu filho, minha filha, meus amigos de caminhada. Então, quem está por perto? Que Deus nos dê essa graça, esses olhos, os olhos da técnica, né? A Andrea Fuentes. E o Ricardo trouxe que os imperativos de mutualidade são para o contexto da comunidade. A comunidade é o espaço para você treiná-los. E você está trazendo essa pergunta, né, Rômulo? Assim, quem está nos vendo e quem nós estamos vendo? E no contexto da nossa comunidade, que é uma comunidade grande, são mais de 1.000 pessoas, todo final de semana passando nos nossos encontros, a melhor forma de você se fazer ser visto e de você poder ver alguém não é apenas nos encontros, mas é nos nossos grupos pequenos. Muito bom, hein? Então aqui é o momento propaganda, chácara.org/grupo pequeno, e tenha um grupo pequeno. Tenha esse lugar onde você vai perceber pessoas que podem estar se afogando e pessoas que vão perceber
mais facilmente quando você estiver se afogando. Mas toda a comunidade é o espaço de exercitar os imperativos de mutualidade. Mas falando em exercitar imperativos de mutualidade em cenários específicos, tem algumas perguntas aqui que eu acho que elas são importantes. Uma delas tem a ver com cenário familiar. Pais estão lidando com filhos com perfis diferentes. Eles olham e falam: meu Deus, meu filho está optando pela solidão. O outro, mais extrovertido, comunicativo, e eles ficam mais tranquilos. E aí, como que esse pai, essa mãe tem que olhar para essa situação e lidar com essa situação? Aqui eu vou deixar vocês escolherem um de cada vez só para não tumultuar, combinado? Mas posso tentar, porque eu estou vendo essa pergunta e eu entendi ela de outra forma. Opa, vamos lá. Eu não entendi que o problema está com os filhos. Diz um casal com filho. Um se fecha para a comunhão e vive isolado. É o casal. Como o outro deve agir. Será que eu estou certo na interpretação aqui da pergunta? Acho que tá, mas eu não vou fugir da minha não, porque eu acho que tem pais aí que estão lidando com isso. Porque, deixa eu falar então, é muito difícil para a gente aqui no podcast saber exatamente o que está se passando com o casal, né? Eu acho que a minha primeira orientação seria você procurar um dos pastores da nossa comunidade. Se você não é da nossa comunidade, procurar o seu pastor na sua comunidade, a expor essa situação. Agora, quando um casal, um dos dois se fecha, e eu estou quase imaginando que quem se fecha é o marido, porque é muito comum isso acontecer. Existe um livro clássico de um conselheiro cristão chamado O Silêncio de Adão, onde ele fala sobre essa tendência masculina de se isolando, mas aí eu diria para você, se é o caso, da mesma maneira como a tendência masculina diante de problemas é se isolar, e a esposa entra num processo de ansiedade e começa a cobrar para que o companheiro saia da caverna. Quando essa cobrança acontece, o resultado é inverso. Ele entra cada dia mais profundo dessa caverna. E aí vocês entram num ciclo de afastamento. Então, vocês precisam de ajuda, né? E eu diria que como uma esposa pode ajudar um marido que está entrando num processo de se fechar, de se isolar, eu diria que o primeiro passo não é cobrá-lo. O primeiro passo é acolhê-lo, amá-lo, de forma que ele se sinta confortável para em algum momento se abrir, falar. Talvez ele não queira se abrir para sua esposa, para sua companheira. Então, o que a esposa pode fazer é encorajá-lo a procurar alguém para conversar. Um pastor, por exemplo, né? O que eu vou contar agora não serve como princípio, porque nem todo marido reage da mesma forma. Mas um tempo atrás eu tive uma situação muito interessante, porque eu recebi uma mensagem de uma mulher da nossa comunidade, a esposa de um amigo muito querido, e ela dizendo que estava precisando muito de um horário para conversar comigo e que era algo muito sério. E eu fiquei muito assustado. Falei assim: nossa, esse casamento está ruindo, preciso marcar esse horário logo. E eu marquei o horário. E quando ela apareceu no horário, ela veio junto com o marido, os dois entraram na sala e ela disse para mim: bom, eu vou ficar do lado de fora da sala para vocês conversarem à vontade. Então, ela criou a situação, na verdade, para que o marido pudesse falar, pudesse se abrir, pudesse dizer qual era a dor dele. E esse casal hoje está bem.
né? O que o marido precisava, e o marido vivia até um processo depressivo, né? Quando pessoas começam a se isolar demais, esse é um sinal de alerta. Às vezes não é uma questão que se resolve com cobrança, é algo que se resolve com tratamento, com terapia, com apoio pastoral. Então, muita sensibilidade, mas eu encorajo você que fez essa pergunta a procurar um dos pastores para pedir uma ajuda mais objetiva para isso. Tá bom? E esse seu exemplo, né, é aquilo que a palavra de Deus diz, que diz que a mulher sábia edifica o lar, né? Então, nós não sabemos se é o homem, se é o esposo ou a esposa, mas para a esposa que ela busque no Senhor essa sabedoria que Deus dá liberalmente, como diz em Tiago, né? E se for o contrário, que esse homem possa assumir a sua postura de pastor da casa, cuidador, o homem que ora pela sua família, né? E possa cuidar do coração da esposa também, né? O nosso tempo passa rápido aqui quando a gente está gravando. É um negócio impressionante. Eu acho que o Carlos fica me enganando. Ele está me acelerando de graça. Carlos, pega leve, brincadeira. Mas nessa tem uma pergunta que sempre aparece e eu acho que ela, apesar de aparecer com recorrência, ela merece ser respondida novamente. Que é a tradicional pergunta: mas afinal, o que é julgo desigual? O que essa expressão julgo desigual tem a ver com essa nossa conversa sobre relações e relações profundas? Ricardo, é com você. Eu tenho que responder porque eu sou culpado dessa pergunta. Exatamente. Eu acho que o Rômulo não fez menção desse conceito, eu fiz menção desse conceito que a gente encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14, quando ele diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E ele continua dizendo que a harmonia entre Cristo e Belial, que é um outro nome para o mal, né? Que há em comum entre o crente e o descrente. E aí, esse texto é muitas vezes utilizado para se referir a namoro, a noivado e casamento. Eu cresci ouvindo o Jaime Kemp alertando a juventude, e eu diria, talvez a gente tenha que alertar a nossa juventude também para o problema do julgo desigual. Quando você passa a construir uma relação que caminha para um casamento com uma pessoa que não possui a mesma fé que você, a mesma crença que você, porque essa pessoa não acredita nos mesmos valores que você acredita. Ou seja, essa relação, ela dificilmente vai dar certo, porque em algum momento esse relacionamento vai começar a entrar num processo de tensão, porque cada um olha a vida de um jeito, pensa de uma forma, vive de uma forma, crê em valores diferentes. É claro, nós temos na nossa própria comunidade pessoas que se casaram com alguém que não possuía a mesma base de espiritualidade cristã. E hoje essa pessoa tem o seu marido ou a sua esposa na igreja. Então alguns vão dizer assim: mas no meu caso deu certo. E aí eu me lembro de uma ilustração que o Jaime Kemp trazia, dizendo: ok, se eu disser para você que 75% dos voos de Campinas a uma determinada cidade caem sem sobreviventes, você pegaria esse voo apostando nos 25%? Porque alguém disse, no meu caso deu certo. Exatamente. Então, a mesma coisa ele aplicava à relação afetiva, conjugal, né? De cada 4 relacionamentos onde as pessoas não desfrutam da mesma base da espiritualidade, talvez 3 casamentos não vão dar certo. E você vai apostar de que você vai ser esse caso de cada 4, 1. Né? Mas, concluindo aqui,
Eu não creio que Paulo esteja falando exclusivamente sobre casamento. Paulo está falando sobre amizade, está falando sobre sociedade comercial, né? Assim, não é que eu não posso e não tenha que ter amizade com pessoas que não compartilham da minha fé. Pelo contrário, a amizade é muitas vezes o caminho para eu compartilhar a minha fé. Mas ter uma amizade naquela dimensão da intimidade, a ponto de essa pessoa ser responsável por falar ao meu coração, por me aconselhar, eu diria, o texto está dizendo, não pode acontecer isso. Eu não posso ter como meu conselheiro uma pessoa que não desfruta dos mesmos valores que eu creio. É tipo uma incoerência. Você afirma que quer crescer para ser mais parecido com Jesus, mas a pessoa que te orienta como amigo íntimo, tudo que ele diz vai na contramão do que Jesus diz. Ou na sociedade comercial. Eu acabei de vir de um encontro com uma pessoa aflita porque estabeleceu uma sociedade com alguém que frequenta uma igreja. E eu dizia para ele, porque ele falava, porque pastor, eu fiz uma sociedade com um cristão. Eu disse, não, peraí. Você fez uma sociedade com alguém que frequenta a igreja. E principalmente hoje tem uma distância homérica entre alguém frequentar a igreja e ser discípulo de Jesus. Então o que Paulo diz sobre o jugo desigual é que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo desigual, estabelecendo relações de intimidade com alguém que não compartilha dos mesmos valores de vida que nós temos, que nos foram dados por Jesus. Ele está dizendo isso vai gerar tensão. E muitas pessoas hoje vivem tensões na família, na vida conjugal, na sociedade, porque desprezaram esse princípio bíblico. Muito bom. Chegando quase ao final, eu queria perguntar para vocês de forma breve e objetiva, porque a gente terminou o texto de Eclesiastes com 4 pontos. Que boas amizades, relações profundas geram um caminho para a maturidade, apoio nas adversidades, o encorajamento ao longo da jornada e proteção contra os ataques inimigos. E o que eu queria ouvir de vocês é uma história pessoal. E aí? Quando que vocês experimentaram disso? E se vocês poderiam compartilhar com quem está nos ouvindo? Eu já desfrutei, nesses meus poucos 50 anos, muitas vezes, de situações que me deixaram extremamente frágil, como eu precisava de amigos do coração, né? E provei disso. E fui acolhido, fui envolvido por abraços, por palavras, por quietude, por pessoas que não julgaram, né? E esse final de semana mesmo eu tive uma experiência muito interessante. Há uns 3 dias atrás eu sonhei com um velho amigo. E esse sonho foi assim, um sonho que encheu meu coração, me lembrando como que ele era importante para mim. Mas já fazia muitos anos que eu não falava com esse velho amigo. E eu acordei e não ficava, assim, não saía da minha cabeça. E eu então fui descobrir o telefone dele, porque nem o telefone dele eu tinha mais. Eu fui bem negligente nessa amizade. Mas descobri o telefone dele, enviei uma mensagem para ele e o retorno foi muito interessante, eu senti como que realmente precisava fazer aquilo e como aquilo foi restaurador. Eu estou contando algo que de uma negligência minha, mas que Deus deu tempo de eu poder fazer esse movimento e poder expressar o carinho, o respeito por essa pessoa e como o resultado foi muito bom. E só para completar, tem um discurso do Brian Denham, que foi CEO da Coca-Cola durante 35 anos, e a imagem que ele usou é interessante, queria deixar essa imagem porque me ajudou nessa mensagem que a gente compartilhou nesse final de semana.
O Brian diz assim: imagine a vida como um jogo em que você está fazendo malabarismo com 5 bolas no ar. Seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. Mas a bola trabalho, ela é de borracha, então ela bate e volta, né? Já outras bolas, né? Saúde, amigos, família, é de vidro. Então muitas vezes ela quebra, lasca, ela não volta do mesmo jeito quando ela cai. Então eu creio que algo que a gente compartilhou, que o texto bíblico nos ensinou, dedique-se a ter amigos, amigos do coração, a fazer parte de uma comunidade. Não caminha sozinho, não, porque é um absurdo caminhar sozinho. E você, Ricardo, sua história? A minha história é bem presente. E hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim: há 10 anos atrás, quando eu estava na sua sala, você leu este versículo para mim. Eu estava passando por um momento muito difícil e você leu ele para mim, substituindo os nomes pelo meu. Essa pessoa está dizendo de Isaías 43, verso 1 e 2, que diz: mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, e eu coloquei o nome da pessoa, aquele que te formou, e eu coloquei o nome da pessoa. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas aí, essa pessoa me mandou a foto da Bíblia dela, com a anotação do que eu disse e a data disso. E aí ela completou dizendo: hoje, orando pela dificuldade da igreja nessa semana em relação à aquisição de uma nova propriedade, eu quis compartilhar com você. Aí ela escreveu: aquele que o criou, Ricardo, aquele que o formou, Ricardo, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles o encobrirão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Amém. Então, há 10 anos atrás, Deus me usou para aquecer o coração dessa pessoa, para levantar essa pessoa talvez de uma queda no caminho, e 10 anos depois ela usa o mesmo texto para aquecer o meu coração, para me encorajar. Então, mas isso a gente só desfruta quando a gente vive em comunidade. Muito bom, obrigado, Ricardo, obrigado, Rômulo. E você que está nos ouvindo, guarde isso. A caminhada cristã é comunitária, deve ser vivida em comunidade, onde a gente exercita esses imperativos de mutualidade. E a gente precisa, ao longo dessa jornada, cultivar relações profundas, bons amigos que nos levam na direção do crescimento, da maturidade. E, momento propaganda novamente. Nesse domingo, nós chegamos ao encerramento dessa série de mensagens com fé, Ricardo. É a última da série, né? Sim, sim. Então, assim, eu não sei você, mas quando fala de encerramento de séries, eu sempre fico com muita expectativa. Então, a minha palavra para você é: não perca. Se organize para chegar antes, sem pressa, sem distração, combinado? Você tem algumas opções. Aqui em Barão, às 9 horas no domingo, ou lá em Paineiras, 9, 11 e 19 horas. Lembrando que, geralmente, em Paineiras pela manhã, assim, se você inclusive chegou atrasado, a chance de ficar sem lugar ainda existe. Então, nos vemos no domingo. Que Deus te abençoe. Um abraço.